A paz do Senhor para vocês. Ingrid, Rubens, Raul. A paz, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós estamos até esse momento com 4, 5 pessoas aqui no Facebook. No Instagram ainda não conectou ninguém. Vamos aguardando aqui mais uns 5 minutinhos, né? Para que o pessoal desperte e se conecte. E então nós iniciamos a nossa live, ok? Muito feliz pela presença dos irmãos. Isso demonstra uma disciplina que é algo muito bom, é algo que é esperado de todo servo de Deus. Nós temos observado aqui de Itaboraí os trabalhos da igreja, o que a igreja tem realizado aí em Santa Cruz. Ontem eu vi pelo vídeo os irmãos reunidos, né, em oração, propósito pelo nosso país. E agora já uma hora dessa cedo, acredito que tomaram um café ou não, mas estão aí dispostos a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então estamos aguardando aqui. Se os irmãos puderem ir comunicando aí aos outros irmãos, tá? É uma ajuda. Bom dia, Érica. Érica, a paz do Senhor. Muito provavelmente hoje, provavelmente, tá? Só estou dependendo de uma confirmação. Eu estarei com os irmãos aí em Santa Cruz, tá? A nossa ideia é realizar essa live aqui da Escola Bíblica e partirmos para ir na parte da tarde para que nós possamos realizar o culto juntamente com os irmãos na parte da noite, ok? Então vamos estar orando por isso aí. Eu espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça. Letícia? Paz, Rafael. Tudo bem? Deus te abençoe. Meus irmãos, só um instante que eu vou pegar aqui um relógio para não perder a hora. Pera aí.
Elizabeth, Rafael Pereira, tudo bem? A paz do Senhor. Irmãos, os irmãos concordam em aguardarmos até 8h45, 15 minutinhos? Concordam? Tá tudo bem? Sinaliza aí. Fala. Ô Milson, tudo bem? A paz do Senhor. Marcelo Souza, paz. Laurici, pastor Alex, a paz do Senhor, pastor. Pessoal do Facebook, eu comunico que agora algumas pessoas estão entrando pelo Instagram, ok? Elizabeth, a paz do Senhor, minha irmã. Raul também entrou ali pelo Instagram. A paz, Raul. Pastor Alex, eu comuniquei ao povo que nós vamos aguardar até 8h45, ok? São 8h43 agora. Então demos aí esses 15 minutinhos para o pessoal despertar, poder conectar. Mas já vamos dar início, tá bom? Breno Batista, a paz do Senhor, meu irmão. Muito bem, meus irmãos, 8h45, eu cumprimento a todos que estão aqui até agora neste momento com a paz do Senhor, dou um bom dia aos irmãos, espero que este vídeo, espero que esta palavra venha encontrar você e a sua família em paz, em segurança na sua casa, com saúde, né, em momentos de conturbação social que estamos vivendo, e o assunto que nós escolhemos para trazer hoje para a igreja é muito pertinente a isso. Hoje trouxemos um tema, e o tema é o cidadão do céu. Mas antes de iniciar a nossa escola bíblica, eu gostaria que você, na sua casa, juntamente com a sua família, talvez você ainda esteja deitado na sua cama assistindo isso pelo celular, não tem o menor problema. A reverência está no seu coração, está na sua atitude de acordar esta hora e se ligar ao Senhor em espírito. Eu peço a você que você, juntamente comigo, que você ore, para que nós possamos ter aqui uma boa hora de estudo da palavra de Deus com o Senhor, amém? Peço que você curve sua cabeça e você ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado que está nos céus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, santificado, meu Pai, seja o teu nome. Eu venho pedir, Senhor amado, que a partir de agora, a minha casa e a casa dos meus irmãos que estão aqui ligados conosco, e todo aquele que ainda vai, Senhor amado, vir a participar deste culto de ensino, seja guardada pelo Senhor. Que a glória do Senhor, que os anjos do Senhor guardem esses lares, guardem essas pessoas, proteja suas mentes, Senhor amado, seus corações, para que nada nem ninguém agora venha atrapalhar este momento de intimidade com o Senhor. Nós sabemos que apenas a palavra do Senhor pode impedir o homem de pecar, que somente a palavra do Senhor pode, Senhor amado, trazer libertação, liberdade verdadeira ao homem. Esse que eu te peço agora, que todo ensino, que toda palavra inspirada pelo Espírito do Senhor, venha penetrar e fazer morada na casa e no coração de cada irmão e na minha própria casa. E assim eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos. Primeiro eu quero parabenizar os irmãos pela disciplina de continuar participando dos cultos, cultuando ao Senhor, mesmo com esse distanciamento social que nos foi imposto aí pelo governo e sabiamente imposto. Quero parabenizar você por ter acordado cedo e por estar aí com a sua Bíblia. Eu espero e peço que você tenha a sua Bíblia na mão. Se você não tiver uma Bíblia de papel, que você tenha a sua Bíblia digital no celular, porque esta é uma escola bíblica dominical. Eu vou ser bem raso, trazendo bastante o leite espiritual, porque nós temos pessoas que são novas convertidas e outras que nem se converteram ainda, mas que estão se interessando em aprender da palavra de Deus. Então, nós queremos tratar os assuntos bíblicos hoje de uma maneira bem simples, para que todos possam compreender e todos possam aprender e todos possam sair enriquecidos com a palavra do Senhor. Cumprimento aqui o Nascimento, meu amigo, a paz do Senhor, Nascimento, presbítero Nascimento também está aqui acompanhando. Meus irmãos, então o tema, o título do estudo bíblico de hoje é O Cidadão do Céu. É um tema pertinente porque nós temos experimentado uma faceta da cidadania que até agora não conhecíamos, que é esse caso de estarmos sendo obrigados por um decreto a permanecer em casa, né? Nós sabemos que o planeta Terra, o mundo, está sendo assolado aí por uma grave pandemia e nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, estamos sendo proibidos de realizar algumas coisas, algumas negociações, transações, idas e vindas, por conta de decretos do governo. E por que isso acontece? Isto acontece por causa da nossa cidadania. Por causa da nossa cidadania. Ser um cidadão não é simplesmente morar em uma cidade. Ser um cidadão é estar debaixo de uma lei, é estar debaixo de um governo, é fazer parte de uma sociedade e, conjuntamente com essa sociedade, você cumprir regras, obrigações e também usufruir dos seus direitos, das suas dádivas. Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O cidadão do céu. Eu não vou estar o tempo todo fazendo uma comparação, uma analogia com o cidadão da terra, mas agora no começo é importante você compreender isso. Você quer ver uma faceta interessante da cidadania? Por exemplo, está proibida a entrada de cidadãos de outros países aqui no Brasil. Por que isso acontece? Porque aqui na Terra, neste mundo, cada país, cada estado tem a sua própria lei, tem a sua própria Constituição, tem os seus próprios órgãos governamentais, e eu sou cidadão brasileiro. Se eu viajo daqui para os Estados Unidos, ou se um norte-americano vem de lá para cá, ele não é, por exemplo, um cidadão brasileiro, ele é um cidadão americano, e aqui ele é um estrangeiro. Então a cidadania, ela não é apenas o cumprimento da lei, ela não é apenas a observância de uma Constituição, mas ela dá uma característica, ela dá uma marca a você. Ela estampa, ela mostra quem você é. Então o tema de hoje é o cidadão do céu. E eu peço que você tenha a sua Bíblia na mão. É muito importante que o povo de Deus seja doutrinado e pratique folhear a Bíblia, pesquisar a Bíblia, tenha interesse em manusear este livro. Ainda existem pessoas, ainda existem irmãos, seja novo convertido ou mais antigo, que demonstra dificuldade em manejar a palavra de Deus. Então é importante que você tenha a Bíblia nas suas mãos, principalmente na escola bíblica dominical, que é aquele momento em que você aprende, aquele momento em que você pratica, e a qualquer momento, qualquer um dos irmãos pode fazer pergunta, pode se manifestar aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, e nós vamos estar respondendo, ok? Eu quero fazer uma última lembrança aos meus irmãos do Instagram, que o Instagram ele corta o vídeo, corta a transmissão depois de 1 hora. Então, se daqui a alguns minutos, que eu digo aí 50 minutos, o Instagram cair, os irmãos reconectem rapidamente, ok? Para que possam continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Meus irmãos, o cidadão do céu. Quem é o cidadão do céu? O que é que diz, o que é que marca, o que é que estampa que eu sou um cidadão do céu?
A minha cidadania brasileira, ela é estampada, ela é mostrada ao mundo por muitas coisas. Pelo idioma que eu falo, o idioma oficial do nosso país, o que mostra que você é um cidadão brasileiro na sua forma de falar, é quando você fala o português. Este é o idioma oficial do nosso país. Nós temos a carteira de identidade, nós temos o CPF, nós temos certidão de nascimento, nós temos uma série de documentos terrenos deste mundo que nos mostra, que nos prova, que estampa também para outras pessoas que nós somos cidadãos brasileiros. Então agora nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada qual é a identidade, qual é a marca, o que estampa, o que mostra, o que determina que eu sou um cidadão do céu. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Quem é este cidadão do céu? Quem é este cidadão do céu? João, capítulo 14, diz assim. Isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Marcelo. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está a estampa, aqui está a marca do cidadão do céu. Ele é alguém que por um caminho foi a Deus. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Uma cidade, uma morada, um cidadão. Você é cidadão brasileiro porque você mora, porque você reside aqui no Brasil, porque você nasceu aqui. E quem é o cidadão do céu? É aquele que mora, é aquele que habita, é aquele que vive no céu. É aquele que pelo caminho de Cristo, pelo caminho que é a verdade, pelo caminho que é o único caminho, ele encontrou a Deus, ele se chegou a Deus. E você pode estar pensando assim: pastor, mas eu ainda não moro no céu. Você não mora no céu, mas o seu nome já está escrito no livro da vida. A promessa que você tem já é de uma cidadania celeste. É isso que Cristo está falando aqui. Olha, não se perturbem, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai, na cidade do meu pai, no céu do meu pai, há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou ajeitar, vou preparar as coisas para vocês, porque eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês venham morar comigo e estejam para sempre comigo. Então esta é a cidadania celestial. Uma coisa que deveria ser muito simples de ser entendida. Passa a ser cidadão do céu todo aquele que crê em Deus e crê em Cristo como o único caminho para se chegar ao Pai. Nós em lives anteriores, em cultos anteriores, aprendemos através das pregações do pastor Alex, de pregações também que eu tive a oportunidade de trazer, que esse crer em Cristo, que este ir ao Pai através de Cristo, compreende muitas coisas. É a consciência da sua miséria, é o seu arrependimento, é a sua confissão, é a sua conversão, é a sua santificação. Todas essas etapas são cumpridas aqui na terra. São escolhas que você faz aqui neste mundo e que determinam a sua cidadania celeste. Todos nós temos uma cidadania terrena. Brasileiro, chinês, norte-americano, canadense, não importa. O que importa é que só existe uma cidadania celeste. Aquela que é obtida através da fé, através da crença,
através da entrega do senhorio da sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é o cidadão do céu? É você, sou eu, é todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, todo idoso, todo ser humano que neste momento está sobre a terra e que já entregou o senhorio da sua vida a Jesus Cristo, que já se chegou ao Pai, já se chegou ao Deus de toda a glória, através do seu Filho Jesus Cristo. Pastor, e aquele que ainda está indeciso? E aquele que ainda não se decidiu? E aquele que até agora, este momento, esteja esperando aí, talvez anoitecer, daqui a pouquinho, ele ainda não tem a cidadania celeste. Infelizmente, ele é apenas cidadão deste mundo. E eu quero ler um texto aqui para você, que está em Filipenses, capítulo 3, do 19 ao 21, que mostra a diferença entre o cidadão do céu e o cidadão terreno. Filipenses, capítulo 3, versículos 19 ao 21. Filipenses 3, de 19 a 21. Preste atenção no que está escrito aqui. Ele começa falando a respeito da cidadania terrena. Ele diz assim, Filipenses 3, 19 ao 21. O fim deles, o fim de quem? O fim daquele que possui apenas a cidadania terrena. O fim daquele que apenas é cidadão deste mundo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Em um versículo, o escritor define, o escritor mostra qual é o final, qual é o resultado de se possuir apenas a cidadania terrena. Versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Como você sabe, para ser um cidadão do céu, você tem que crer em Deus e tem que acessar este Deus pelo vivo e único caminho, que é Jesus Cristo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E agora vem o cidadão do céu. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a Deus por este texto, porque ele nos mostra desde agora qual é a situação e o final daquele que tem a cidadania terrena. Ele já está em perdição, já está em desgraça, e ao fechar os olhos nesta terra, ao ser chamado pelo Senhor Todo-Poderoso para prestar contas, ele simplesmente continua em perdição. Ele simplesmente continua em desgraça. Porque durante a sua peregrinação aqui neste mundo, o seu Deus foi o ventre. O que se quer dizer com seu Deus foi o ventre? O seu Deus foi apenas a sua satisfação pessoal, os seus prazeres, os seus desejos, porque ele só se importava com as coisas desta terra. Mas nós que temos a cidadania celeste, nós que entramos pelo vivo caminho, pelo verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, e já temos acesso ao Pai, por enquanto vivemos em um corpo abatido, mas aguardamos a volta de Jesus, que nos foi preparar lugar, e ele vai sujeitar todas as coisas a si, e transformará o nosso corpo em um corpo glorioso, e estaremos com ele para sempre. Em uma nova cidadania? Não. Continuaremos sendo cidadãos do céu, porque já somos desde agora, mas seremos transformados. Então há muitas promessas, há muitas profecias, há muita glória, há muita coisa que jamais chegou ao olho, ao ouvido, ao coração humano, preparado para aquele que é cidadão do céu. Então eu espero que neste primeiro tópico, que neste primeiro momento, você tenha conseguido identificar com clareza, com simplicidade, quem é o cidadão do céu. Será que você não gostaria de hoje já ir adquirindo a sua cidadania celeste? É tão simples. Basta se chegar a Deus através de Cristo. Basta crer que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Basta reconhecer a sua incapacidade como cidadão do mundo de preservar a sua própria vida, de promover salvação para você mesmo. Basta se arrepender, confessar, se voltar para Deus, receber o Espírito Santo, e Ele vai te levar em um processo de santificação, já como cidadão do céu, apenas aguardando a qualquer momento a volta de Cristo e o nosso arrebatamento, a nossa abrupta levada para os ares, para os céus, para estar com Ele para sempre. Aonde? Na cidade que foi construída e preparada para aqueles que servem ao Senhor. Este é o cidadão do céu. Nada mais, nada menos. Eu disse que se um cidadão estadunidense viesse para o Brasil no dia de hoje, aqui ele seria um estrangeiro. E Paulo fala que nós, cidadãos do céu, enquanto estamos aqui nesta terra, somos peregrinos, estrangeiros em um mundo que já não é nosso. O nosso mundo já não é esse. O nosso Deus já não é o ventre. O nosso caminho já não é um caminho de perdição, porque nós temos a cidadania celeste. A paz do Senhor, meus irmãos, eu cumprimento aqui irmãos que entraram agora há pouco. Lembrando aos irmãos que nós estamos já há algum tempo, transmitindo aqui, cultuando ao Senhor na escola bíblica. E nós acabamos de apresentar aqui o primeiro tópico deste estudo bíblico, que é definir quem é o cidadão do céu. Meus irmãos, continuando aqui. Depois que eu entendo quem é o cidadão do céu, a semelhança do cidadão desta terra, eu entendo com bastante clareza pelas Escrituras, que o cidadão do céu, ele também tem, eu vou dizer assim, direitos e deveres. Porque em relação a direitos eu fiz aqui as aspas, querendo dizer que é uma expressão. Porque quando se trata de cidadania terrena, nós temos direitos sim. E exigimos os nossos direitos sim. E eles nos são garantidos pela Constituição. E os direitos na terra, aqui no mundo, do cidadão terreno, ele é garantido mediante a observância da lei. Se eu obedeço à lei, se eu cumpro a lei, e nós vivemos aqui sob a Constituição Federal, a lei máxima de nosso país, eu adquiro direitos. É uma dívida, é uma troca que o Estado faz comigo. Eu obedeço às leis, eu cumpro as leis, e cumprindo, eu recebo direitos. Tanto que o que é um marginal? Por que existem prisões? Por que existem cadeias? Porque existem marginais. Eu não estou falando aqui de modo pejorativo, tá? O que é um marginal? É alguém que está à margem da lei. É alguém que, conhecendo a Constituição, conhecendo a lei, conhecendo o código de leis, o código penal, ele escolheu viver à margem, ele não cumpre a lei. Então o que o Estado determina é que esta pessoa perde direitos. Ela tem que então cumprir uma punição. E quando se trata de cidadania celeste, nós também podemos aplicar esta questão. Direitos, que eu quero que você entenda como dádivas, como graça. Porque não há nada que nós tenhamos de direito. Não há nada que nós fizemos para merecer. O nosso Deus não é um Deus de troca, de barganha. Ele é simplesmente um Deus amoroso. E tudo que nós, como cidadãos do céu, passamos a gozar, passamos a usufruir, passamos a ter, não é, nunca foi e jamais será absolutamente por merecimento. Nunca será uma troca. Porque nós não podemos trocar nada com Deus. O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para barganhar? Nada. Tudo é graça. Então, quando eu falar aqui os direitos que você tem, entenda como graça, entenda como dádiva. Mas são coisas que te são dadas já como cidadão celeste. E a primeira coisa, o primeiro tópico que eu quero colocar como sendo seu direito, como sendo uma graça que te é concedida como cidadão do céu, é o direito à vida eterna. Não há nenhum direito, não há nenhuma dádiva maior, mais esperada do que esta. Escute o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 22 ao 23. Diz assim, Romanos 6, 22 a 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, veja, não é um direito, é uma dádiva, é uma graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero trazer essa palavra aqui, especialmente para o novo convertido, e especialmente para aquele que está inclinado, para aquele que está desejoso de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Queria até que você acenasse aqui para mim, para que eu possa te identificar e falar diretamente com você. É claro que o ensino, é claro que a administração é para a igreja, para todo que está assistindo, mas essa palavra que eu vou trazer agora é especialmente para você, que está naquele processo de batalha espiritual, que está naquele momento de decidir a sua vida. Eu conversava ontem com meu amigo Erdi aqui no bairro, e eu falava com ele que essa decisão deveria ser tão fácil. Tem sido tão fácil. Olha, fique em casa e você se preserva de ser contaminado por esta pandemia que pode te matar. Olha, fique em casa e você vai estar sendo preservado de contrair uma doença que pode, talvez te matar. Porque sabemos que ela não é 100% letal para todos. Deveria ser tão simples ouvir uma palavra dessa e entender. Creia em Cristo e entregue a sua vida a Ele. Porque se você não fizer isso, com certeza absoluta, 100%, seja você atleta, seja você homem, mulher, seja você idoso, tenha você doença anterior ou não, a morte é certa. A perdição é eterna. Então deveria ser tão simples ser apresentado a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolher sem nem titubear o quê? A bênção, a vida. Mas não tem sido assim. Satanás trabalha na mente humana e coloca um monte de dúvidas, um monte de empecilhos. E eu quero te esclarecer, a você que está nesse processo de decisão, uma coisa importantíssima. Se você desejar ter a sua cidadania celeste, crendo em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia, a palavra de Deus, o testemunho dele que é fiel e verdadeiro, te garante que imediatamente você tem acesso, não é direito, você recebe a graça da vida eterna. Você continua vivendo aqui neste mundo, nesta terra, com este corpo, mas você já está inscrito para a vida eterna. Você apenas aguarda o seu Senhor vir te buscar. É certo, isto é garantido. E como a própria palavra diz, o Espírito dele atesta com o nosso Espírito, confirma com o nosso Espírito, se temos esta paz. Há uma marca muito forte da cidadania celeste. É a paz que o Espírito do homem tem com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus com o Espírito do homem. Não tememos mais a morte. Não porque somos valentões, corajosos, mas porque temos a certeza de em quem temos crido. Sabemos que a nossa cidadania celeste, em primeiro lugar e principalmente, nos garante a vida eterna. Então, uma palavra muito simples, eu não tenho nem que me estender muito nisso. A primeira graça, a primeira dádiva, o primeiro direito que você recebe como cidadão do céu é a garantia da sua vida eterna. Pastor, e qual é a minha garantia? A garantia que eu tenho aqui na terra é um documento, é um papel. Qual é a garantia? A garantia que ele te dá é o Espírito Santo. O cristão, o salvo, o cidadão do céu, o Espírito Santo passa a habitar nele, entra nele, e ele é selado por dentro. Eu conversava com o Erdi também, não sei nem se o Erdi está aqui, eu conversava com o Erdi ontem, que o apóstolo Paulo fala que em uma mesma casa há vasos para honra e vasos para desonra. O que é isso? Você tem vasos de honra e vasos de desonra na sua casa até hoje. O vaso de desonra, meu irmão, vou usar um exemplo aqui bem claro para você entender. O vaso de desonra é o vaso sanitário da sua casa. O que você coloca dentro do vaso sanitário? Dentro do seu banheiro? Vaso de desonra. O que Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando
que enquanto estamos no mundo, enquanto somos cidadãos do mundo e apenas do mundo, somos vasos de desonra. Ou seja, dentro de nós só tem o que não presta. Só coisas desonrosas. Mas crendo em Cristo, nós passamos a ser vaso de honra. Imagine apenas a desonra dentro de você. Este corpo, esta carcaça, como um vaso, um recipiente, cheio de desonra, como um vaso sanitário. E então o azeite, e então a água pura, e então o fogo do Espírito Santo entra por este vaso. E quando uma coisa entra, a outra tem que sair. O espírito do mundo, a desonra, tudo aquilo que não presta vai saindo, jogando para fora. E daqui a pouco este vaso que era cheio de desonra, está cheio de honra, limpo, purificado por dentro. E ele começa a transbordar. O que é isso? É a paz, é a alegria, é a glória de saber que você já é cidadão do céu e que você já adquiriu o seu direito, a sua dádiva, a sua graça de viver eternamente e ter vida em abundância. Então, cidadão do céu, você que está em caminho de decisão, e você, meu irmão, que já é um cristão, que já é membro da igreja, Comunidade Cristã Luz da Aurora, a nossa igreja, ou de qualquer outra igreja denominacional que esteja aqui cultuando conosco, saiba disso. Você, cidadão do céu, se glorie em Cristo Jesus. Você já adquiriu, por graça, por dádiva, por dom, a vida eterna. Não viva sobre esta terra como um estrangeiro, moribundo, mendigo, desamparado, órfão. Viva sobre esta terra como um príncipe, como um ministro do céu, como um embaixador de Cristo. Você já viu como é um embaixador? Você já viu como é um cônsul? Quando nós transitamos ali pela zona sul do Rio de Janeiro, principalmente próximo ali ao consulado americano, é muito comum você ver isso. O que é um embaixador? Um embaixador, ele é um representante de um governo dentro de outro governo. Atacar um embaixador, ofender um embaixador, é crime gravíssimo, porque você estaria, de alguma maneira, atacando, ofendendo diretamente ao governante, ao presidente, ao rei, a autoridade máxima daquele país que está sendo representado por aquele homem, por aquela mulher. Então você aqui nesta terra, se você é cidadão dos céus, você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo, um ministro do Evangelho, um embaixador do Deus soberano todo-poderoso. Você já tem a sua identidade de cidadão do céu e ela te garante ali vida eterna. Não viva triste, não viva abatido, não viva angustiado pelas aflições que estão se levantando. Não sei se eu como amanhã, não sei se eu como hoje, não sei se eu terei o que vestir. Ei, a sua roupa, o seu corpo, a sua casa, a sua própria família terrena, não é a sua família eterna, não é a sua roupa eterna, a sua casa eterna. Nós temos uma cidade eterna preparada por Deus. É claro que a nossa cidadania celeste nos faz ser muito mais atentos a estas responsabilidades humanas. Não estou falando aqui para você desamparar a sua família. O que eu estou dizendo é, existe uma cidadania superior. Existe algo a mais. E uma das dádivas, ou a principal dádiva, a primeira, a que você deve buscar primeiro e te é garantida por graça, é a vida eterna. Amém? Deus abençoe você até aqui. Olha, continuo cumprimentando meus irmãos que estão entrando, tá? Deus abençoe meus irmãos. Vou passar aqui para o segundo direito, ok? A segunda dádiva, para que depois nós entremos em nossas obrigações. Então eu sou cidadão do céu, eu adquiro a minha cidadania celestial através de Cristo, que me leva ao Pai. Eu tenho garantida por graça a minha vida eterna. E agora? Eu quero apresentar a você um segundo direito, uma segunda graça que você tem que é importantíssima. Direito à educação e crescimento em Cristo Jesus. A nossa Constituição Federal nos garante educação, nos garante qualidade de vida,
Se você for ler a Constituição brasileira, você fica decepcionado, porque você percebe que do que está escrito ali, poucos têm acesso. E não é um direito. Se paga e se paga muito caro. Mas em Cristo, na nossa cidadania celeste, Bruna, minha filha, acena para mim, filha, nós temos direito, nós temos por graça a vida eterna. E temos direito, temos por graça acesso à educação e crescimento cristão. Você tem direito a ser educado, a ser doutrinado em Cristo Jesus. E você tem direito, por graça, a crescer em Cristo Jesus. E aqui eu trago uma ênfase. Saiba o seguinte, pastor Alex, meus irmãos chefes de departamento, presbíteros, pastores, diáconos que estão aqui comigo, preste atenção. A obrigação de um gera graça para outro. Guarda isso na sua cabeça. A obrigação que um cumpre no reino de Deus se torna graça para outro. Vou repetir uma terceira vez. A obrigação que alguém cumpre no reino de Deus acaba gerando graça para outro. Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. Como eu disse, você vai usar muito a sua Bíblia. Então você tem direito à educação e a crescimento cristão. Escute isso aqui. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Cristo, que é o governante, o Rei dos Reis, o Senhor dos altos céus, o construtor da cidade santa, o prefeito, o governador, o presidente, o rei, a majestade, é ele quem manda, é ele que é o cabeça desta cidade, desta comunidade cristã, de quem tem essa cidadania. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo a sua educação cristã, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias a Deus. Eu tenho direito, eu tenho acesso, por graça, por dádiva, à educação cristã. Isto que eu estou fazendo aqui agora é promovendo educação cristã, é trazendo doutrinação cristã. O Senhor me deu um dom e Ele opera em mim, não por mérito meu, mas por graça e misericórdia dEle. E eu faço isso por obrigação. Paulo fala assim, ai de mim se eu não falar, ai de mim se eu não ensinar, ai de mim se este dom que o Senhor colocou em mim para ser usado para o crescimento do reino dEle não for usado. Eu te seguro aqui atrás, rapidinho. Segura atrás, segura atrás. Escolou? Escolou aqui. Só um instante, meus irmãos. Voltamos. Ai de mim se isso não for usado. Então entenda, você novo convertido, você que já tem uma caminhada cristã, você tem direito à doutrinação, à educação cristã. Eu dou graças a Deus pela igreja em que congrego, pela igreja comunidade cristã Luz da Aurora. E creio que não faço mal, que não é heresia, que não é pecado,
se eu aconselhar aqui aos meus amigos, meus irmãos, que até este momento, pela primeira vez conheceram a Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora, que está sediada em Santa Cruz, apenas aqui pela internet, que assim que possível, assim que cesse esse isolamento, que os irmãos nos façam visitas físicas, para que lá você possa ser educado, possa ser doutrinado, fisicamente, pessoalmente, possa receber um abraço, um aperto de mão, sentir o calor da comunidade cristã e ser educado, ser doutrinado na fé cristã. A Bíblia é muito clara quando diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então veja, você é cidadão do céu. Você, por Cristo, pelo caminho vivo, santo e verdadeiro que é Cristo, teve acesso ao Pai. Já tem o seu nome inscrito no livro da vida. Já tem a sua cidadania celeste garantida e, o mais importante, a vida eterna. Mas por que viver uma vida miserável aqui nesta terra ainda, no sentido de a todo momento estar sendo levado daqui para lá por vento de doutrina e, como a própria palavra diz aqui, pela astúcia de homens que te enganam por um único motivo: falta de educação, falta de doutrinação cristã. Esse livro aqui para alguns é assustador. Eu não sei se é porque, pastor Alex, aqui não tem uma figurinha, não tem uma ilustração bonita de se olhar, mas o livro difícil para algumas pessoas de ser lido. E aqui estão as palavras da vida eterna. Como eu falei anteriormente daquela escolha entre bênção e maldição, escolher entre vida e morte, isso aqui deveria ser uma escolha lógica para todo cidadão celeste. Porque é interessante que, como cidadãos da terra, temos o maior interesse em saber quais são nossos direitos, o que o governo pode nos dar. O governo está prometendo aí dar R$600 agora, enquanto durar essa pandemia, ou pelo menos 3 meses. Tem um monte de gente interessada em pesquisar como é que eu faço para ganhar isso. R$600. E aqui está escrito como é que você faz para viver em paz. Como é que você faz para criar seus filhos, ter um casamento abençoado, administração financeira, sexualidade, poesia, natureza. O assunto que você quiser, a Bíblia fala. E poucos são que se interessam em mergulhar nisso aqui. Mas você tem essa dádiva, você tem essa graça. Ele já te concedeu isso. E ele deu dons especiais a homens. Deu dons especiais não a homens especiais. Deu dons especiais a homens comuns. Para que por ele, pela nossa obrigação, nós venhamos a gerar graça e dádiva na vida de outros. E o que é que se espera com a educação cristã? Que o pastor, que o apóstolo, que o evangelista, que o mestre, que o diácono, que aquele que é mais experiente, que aquele que aprendeu por enquanto mais no Senhor, que ele ensine os mais novos. Que ele pesquise, que ele estude, que ele se firme na fé, se aperfeiçoe, e ele promova o aperfeiçoamento dos novos convertidos, ou daqueles irmãos que até agora não tiveram uma educação cristã sólida, para que todo o corpo cresça em unidade. O pastor Alex tem trazido muito essa palavra nos últimos meses, unidade cristã, para que todo o corpo cresça em unidade. Porque do que adianta eu ter um braço forte e uma perna fraca? Ter um olho que enxerga bem e um olho que não enxerga nada, igual esse meu aqui, ó, o olho direito não enxerga nada, o esquerdo não enxerga mais ou menos. Aí ao invés de usar uma lupa assim, eu uso um óculos. O corpo está falhando já. Mas isso não pode acontecer com o corpo de Cristo, com a igreja, com aqueles que têm a cidadania celeste. Nós temos que crescer juntos em igualdade. Isso já nos foi dado, isso é um direito. Ele, lá do céu, derramou dons sobre os homens. Apóstolos, pastores, mestres, doutores, evangelistas. Você que tem o seu departamento, você que é responsável por educação cristã para crianças, para mulheres, para homens, para jovens, para idosos, para novos convertidos, para ex-presidiários, para pessoas moradores de rua. Você cumpre uma obrigação para Deus, por graça, e você promove graça na vida de outras pessoas. Essa é a parte de quem cumpre.
Agora, a parte de quem quer receber a graça é se assentar, é orar, é pedir orientação a Deus para ter esclarecimento. Porque direito, em graça, você já tem a ser educado na fé cristã. Assista aos cultos. Está havendo uma grande facilidade para você fazer isso agora. Você não precisa nem sair de casa, até porque não pode. Hoje, às 7 da noite, estaremos pregando novamente. Não um ensino bíblico, mas uma pregação. Participe, se interesse. Aprenda do Senhor. Que o dia de hoje seja um dia que marque a sua vida, no sentido de que você passe a se interessar pela educação cristã, pela doutrinação cristã, que vai promover em você crescimento. E não se dê por tímido. Depois que você aprender, o Senhor te cobra que você ensine. Tá bom? Jaqueline, João Marcos. Olha, de vez em quando aqui em cada tópico que a gente acaba, a gente cumprimenta os irmãos, né? Porque tem muita gente entrando ainda. Meus irmãos, entendemos até aqui? Existem muitos direitos, muitas graças que nos são concedidas com a cidadania celeste. Mas eu quis me reter nessas duas. A graça, o direito que você recebe é a vida eterna. E eu peço que você tome posse disso no sentido de não andar ansioso sobre esta vida, porque você é apenas um peregrino aqui neste mundo. E o direito e a graça, a educação é o crescimento cristão. Você tem que receber educação cristã. Quando eu digo você tem, é porque muitas vezes você tem, mas você não quer. Então você tem que querer. Você tem que se interessar em aprender sobre Cristo, através dos dons que Ele opera em pessoas comuns, que vão te ensinar. Através da sua própria leitura, você também pode ler, pesquisar, e o Espírito Santo vai te ensinar. Isso vai mudar a sua vida. Você não vai ser enganado. Não se engane. Não se engane. Presta atenção aqui por um instante. Vou falar uma coisa que o pastor não gosta que eu fale. Levanta a cabeça e olha para cá. Às vezes quando pregamos ali no púlpito, né? Eu já expliquei isso ao pastor Alex. Você está pregando e você consegue ver o público. E muita gente com a cabeça baixa. E eu falo toda hora, levanta a cabeça, olha para cá. Então levanta a cabeça e olha para cá. Satanás tem grande interesse em você. Grande. Satanás tem intenso, imenso interesse em você. Você não quer receber educação cristã? Ele se interessa grandemente nisso. E não é para o seu bem, não. Queira aprender. Queira crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Porque isto vai te preservar de ser levado daqui para lá em enganos doutrinários. Se preserve. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria agora de passar para as suas obrigações. Cidadão do céu tem seus direitos, também tem seus deveres. E agora são deveres mesmo. Obrigações que, como cidadão do céu, eu tenho que cumprir. Leonardo, Jaqueline, a paz do Senhor. Primeiro direito, vida eterna. Segundo direito, educação cristã. Primeira obrigação que você, cidadão do céu, tem. Lembra que eu falei? Como cidadão aqui nesta terra, você tem a Constituição, você tem o Código Penal, você tem as leis que regem, governam a sua vida. E o que é um marginal? Como eu disse, não estou falando de modo pejorativo. O que é um marginal? É alguém que está à margem da lei. É alguém que, tendo a cidadania de um país, não se interessa ou não quer cumprir a lei, burla a lei, passa por cima da lei, desobedece. E assim como há castigo, assim como há punição para o cidadão da terra que não cumpre a sua lei, também existem exigências para o cidadão do céu que não cumpre a lei de Deus. Graça nos é dada. Obrigações também nos são dadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 24. Abra sua Bíblia. Primeira Pedro,
capítulo 1, 13 a 24. Suas obrigações. A primeira. Leonardo, tá ouvindo aí, Léo? Acena pra mim aí. Meu amigo Leonardo está assistindo aqui, graças a Deus. Está escrito assim, a respeito da sua obediência perpétua. Meus irmãos, eu colei um negócio aqui com fita. Voltamos. Em referência à sua obediência perpétua em amor aos mandamentos de Cristo Jesus. Esta é sua primeira obrigação. 1 Pedro capítulo 1, de 3 a 24, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Olha para cá. Você é cidadão do céu? Existe uma marca. Existe uma característica comum ao cidadão do céu. Ele é obediente a Cristo Jesus. Olha, quero avisar meus irmãos do Instagram que vai cair para vocês. Reconectem, ok? Reconectem. Letícia, vem cá. Meus irmãos, só um instante, tá? Letícia. Miguel, pega a fita dupla face pra mim. Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, caiu a conexão no Instagram. Vamos esperar aqui um minuto, ok? Para que os irmãos possam reconectar. Estão voltando rapidinho. Muito bom, meus irmãos. Pastor, o pessoal está voltando rapidinho, tá? Leonardo. Ok. Podemos voltar? Podemos voltar? O pessoal voltou. Ok, retomando. Meus irmãos, estamos partindo para o final do estudo bíblico, ok? Agora vamos tratar das nossas obrigações como cidadão dos céus. Então, primeira obrigação, obediência perpétua. O que é uma prisão perpétua? Uma prisão que dura para sempre. A nossa obediência perpétua nos garante liberdade eterna. Neste mundo em que vivemos, porque Satanás distorce o entendimento humano para que o ser humano seja desobediente, ele tem feito com que a humanidade creia e entenda que obedecer é ser privado de liberdade. Para este mundo, ser obediente é ser bobo. Ser obediente é abrir mão da sua liberdade. Mas aquele que é cidadão do céu, ele entende que ser obediente é ser verdadeiramente livre. É a obediência a Cristo que nos garante liberdade eterna. Então, 1 Pedro capítulo 1 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Continua, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. O que ele está falando aqui? Seja obediente e não tome a forma do mundo. Não se conforme às concupiscências que antes você tinha. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um copo d'água. E a água é o exemplo que pode ser melhor usado. A água, ela toma a forma do recipiente. Então, não se conformar é não tomar a forma dos ensinos do mundo. Ser obediente aos ensinos de Cristo. Se conforme. Molde a sua vida de acordo com os ensinos de Cristo. Seja obediente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pastor, aonde que eu tenho que ser obediente a Cristo? Em tudo. Seja obediente a Ele em tudo. Como eu falei, a Bíblia, a palavra sagrada,
ela fala a respeito de tudo que você precisa saber. Você precisa de educação cristã na área financeira? Ela tem. Você precisa de educação cristã para o seu casamento? Tem. Você tem que aprender como é que você cria seus filhos segundo a luz da Bíblia? Tem. Educação sexual? Tem. Tem tudo. Como tratar isso, como tratar aquilo? Aqui tem. Por isso ele nos exige que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Porque na Bíblia temos instrução para ser santo em toda a maneira de viver. Ele não nos cobra aquilo que não nos é dado. Nos é cobrado aquilo que nos é oferecido. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ei, cidadão do céu, o tempo que você andar aqui nessa terra é chamado de peregrinação. Ande em temor. Ande em temor. Filho de Deus que diz que é filho de Deus e não teme a Deus. Não teme. Não teme renegar o nome de Cristo. Não teme dar mau testemunho. Não teme que o nome de Deus seja envergonhado pelo seu mau procedimento. Cuidado, porque você está à margem da lei. Assim como o marginal, aqui neste mundo, segundo as leis deste mundo, ele é punido por estar à margem da lei. Isso aqui é um reino. Reino celeste. E o governante é um juiz justo e muitas vezes com a mão pesada. Ele é amoroso, mas também ele é um fogo consumidor. Porque nos é ensinado, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Resgatado, meu irmão, isso aqui é uma palavra pesada. Sabe o que é que o escritor, sabe o que é que o apóstolo Pedro está falando? Que você estava tipo que sequestrado, em cativeiro de pecado. Satanás era o sequestrador. Ele tinha sequestrado a sua vida, a sua alma. Você estava condenado à morte, ao inferno. E você foi resgatado, foi pago um alto preço de resgate por você. A vida de Cristo. Então, me é cobrado que eu viva em temor e em obediência. Continua lá mais à frente. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Por quê? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. E aqui eu quero me deter por uns 5 minutos. A palavra do Senhor permanece para sempre. Tem sido pregado, tem sido ensinado, como eu disse, é seu direito, é graça para você, que você seja corretamente ensinado na doutrina cristã, para que você cresça em unidade com o corpo de Cristo. Tem sido trazido uma falsa doutrina por falsos profetas, falsos professores, de que a palavra de Deus acabou, de que o que vale para nós agora é apenas o Novo Testamento. E com isso, eles querem encobrir os seus pecados e querem ensinar o homem a desobedecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou, céu e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Ele falou ao início do Sermão da Montanha, olha, eu não vim anular a lei. Eu não vim tirar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir a lei. Porque nenhum tio e nenhum jota da lei será tirado. A palavra do meu Pai vai permanecer para sempre. Então entenda, quando se fala que alguns mandamentos da antiga aliança, do Antigo Testamento, não são válidos para os dias de hoje, são aqueles mandamentos, aquelas leis que faziam referência ao antigo pacto, o sacrifício de animais, as purificações,
o apóstolo Mateus, o apóstolo Paulo, fala sobre isso. Leis que tratavam de comidas, bebidas, festas, oblações, purificações, até que se levantasse a nova aliança. Mas tem sido pregada uma doutrina de demônio que diz que a liberdade em Cristo te proporciona fazer o que você quiser. Ei, não pense assim, porque esta é uma marca do herege. Esta é uma marca de Satanás. Quando Deus lembra da desobediência, a memória dele é eterna. Quando ele olha para um dos seus filhos, ou para alguém que se diz seu filho, e ele vê nessa pessoa a desobediência, a sua memória eterna o leva ao primeiro desobediente, Satanás, o pai da mentira. Então, se ele está te ensinando, por falsos doutrinadores, de que a palavra de Deus passou, de que você não tem que obedecer pai e mãe, de que você não tem que ser fiel a marido e a esposa, de que o filho não tem que obedecer, de que o pai não tem que ser amável com o filho, que isso, que aquilo, etc, etc, que agora você tem liberdade em Cristo, meu irmão, liberdade para o cristão é obedecer a palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus em tudo. A autoridade de Deus, ela é soberana, e a sua palavra não vai passar. Chega a me assustar quando ele diz assim, céus e terra passarão, até o céu passará, porque serão feitos novos céus e nova terra, mas a palavra dele não vai passar. O que ele falou, o que ele determinou como lei, está estabelecido eternamente. Amém. Então cuidado com isso. Entenda que como cidadão do céu, você tem acesso à vida eterna, você tem por graça acesso a ensinamento. E como eu gosto de dizer, depois que você é doutrinado, depois que você é ensinado, você tem que crescer. Mas existe um peso, uma responsabilidade sobre os seus ombros. A obediência. E quando eu falo peso, a palavra de Deus diz assim, os meus mandamentos não são penosos. Não é difícil obedecer a Deus. Quando eu falo peso, eu faço referência à responsabilidade de obedecer. Porque a minha obediência fala do reino. A minha obediência é bom testemunho. A minha desobediência descredibiliza um reino que não pode ser profanado. É este o peso que eu falo. A responsabilidade que eu tenho como cristão não é como pastor, não. Todos nós temos a mesma responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho como cristão sobre os meus ombros de testemunhar com a minha obediência. Entenda isso. Existe uma grande responsabilidade. E se eu não cumpro isso, eu estou à margem da lei. Eu estou fazendo uma má propaganda do reino. E você tem dúvida de que Deus me cobrará por isso? Com certeza Ele vai cobrar. Porque a palavra dele é santa e verdadeira. Então esta é a sua obrigação, a sua primeira obrigação como cidadão do reino. Ser obediente eternamente em amor. Em amor. Eu não sou obediente à palavra de Deus porque eu temo o castigo. Na verdade, eu nem espero o castigo sendo obediente. Eu sou obediente a Cristo, ao meu Senhor, por amor, porque eu entendo que é graça dele. E a minha obediência vai me proporcionar uma boa vida, vai me proporcionar liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Meus irmãos, é um processo. Deus é pedagógico, Deus é didático. Ele te dá a vida eterna, te proporciona ensino, e você começa a aprender como um bebê, comendo e bebendo do leite espiritual. Você vai começar ali do básico e você vai crescendo, entendendo aos poucos. E você era vaso de desonra e agora você vai ser cheio de honra do Espírito Santo. E aquele espírito do mundo vai saindo, enquanto você vai sendo completado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco você está cheio só do Espírito Santo, daqui a pouco você está derramando. Quando você está derramando o Espírito Santo é porque você já está ensinando. Você já está derramando graça na vida de outros. E agora você vai estragar tudo isso com a sua desobediência. Algumas vezes somos desobedientes porque fomos mal ensinados. Outras vezes somos desobedientes porque somos rebeldes. Toda rebeldia será castigada. E o mau ensino tem que ser corrigido. Que Deus abençoe a sua vida e que você entenda que você tem que ser obediente ao Senhor. É uma exigência desse reino. Sabe? Isso é um reino. Nós vivemos em uma democracia. E eu não posso atribuir ao reino de Deus
coisas e costumes desta terra. Quer ver? Você vota para presidente aqui neste país. Isso acontece já há muito tempo. Vocês sabem disso. Nós votamos em presidentes. Presidente após presidente. O camarada está ali, ele apresenta um programa de governo. E você vota nele porque você gostou do programa de governo dele. Mas quando ele senta lá no palácio do governo, você percebe que existe a Câmara dos Deputados, existe o Senado Federal. E aí o presidente quer que uma lei passe. Mas homens do Senado, da Câmara dos Deputados, não permitem, embargam, e aquilo não passa. Isso é democracia. Isso é governo humano. Mas o reino de Deus é teocracia. Quem manda é Ele. E quem está abaixo, obedece. E eu aplico aqui até um ditado humano, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem tem juízo obedece a Deus. Não por medo, mas porque seria uma verdadeira idiotice, uma verdadeira tolice escolher a morte se está me sendo proposta a vida eterna. Escolher a maldição se está me sendo proposta a bênção. Escolher uma cidadania terrena, que é passageira, se está me sendo oferecida uma cidadania celeste que é eterna. Teocracia, reino, tem um rei. Quem está abaixo é servo. Mas ele não chama de servo, ele chama de filho. E chama para reinar com ele. Se aprofunde nisso e você vai entender e você vai querer muito isso. E para encerrar, a nossa segunda obrigação. Uma obrigação da qual muitos têm fugido. Alguns por timidez, outros por inexperiência, outros têm até vontade, mas não sabem como fazer. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aqui, que eu falei do reino. Teocracia, um reino teocrático. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Olha o que ele falou. É-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. Aqui na terra os homens pensam que tem algum poder. Aqui na terra os governantes pensam que mandam em alguém. Isso lhes está sendo dado por um pouco de tempo, mas já já isso lhes será tirado. E o reino humano não será nem lembrado, não sobrará nem palha. Porque todo o poder foi dado a quem? A Cristo. Aonde? Nos céus e na terra. Portanto, isso aqui é uma ordem, tá? Isso aqui não é um pedido, não é um favor, não. Isso aqui é uma das obrigações para quem tem a cidadania celeste. Quem tem a cidadania celeste aí, acena para mim. Isso aqui é uma ordem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, olha, eu ensino, a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho mandado, toda a lei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vários irmãos acenando aqui, ó. Então, meus irmãos, cidadãos do céu, essa aqui é uma ordem que nos foi dada, é uma obrigação. Temos ali a nossa vida eterna, temos direito à educação cristã mediante a graça, somos obedientes ao Senhor, porque entendemos que isso é liberdade cristã. Cumpramos este mandamento, cumpramos esta obrigação. E só quem pode cumprir esta obrigação é o cidadão do céu. Esta ordem aqui foi dada exclusivamente à igreja. Esta ordem aqui foi dada exclusivamente a quem tem Esta ordem aqui foi dada exclusivamente a quem tem a cidadania celeste. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, entendam que cumprindo isto, nós cumprimos uma ordenança do nosso Senhor. Ide e pregue o evangelho, ensine o evangelho, ensine a palavra de Deus. De que maneira? Ensine o povo a obedecer tudo o que eu vos tenho mandado. E como eu disse,
Muitos têm tido dificuldade em pregar o Evangelho. Muitos têm tido dificuldade em ensinar. Por quê, pastor? Porque não aprenderam corretamente. Ou se aprenderam, são tímidos. Não entenderam ainda que são embaixadores de Cristo. Que não podem e não devem andar sobre esta terra como mendigos. Peregrinos sim, mas um peregrino rico. Porque o que nós temos em nosso coração, o que nós temos em nossa boca, em nossos lábios, é a palavra que promove a vida eterna. Lembram-se quando Cristo disse a Pedro que daria a ele as chaves do reino? Olha que interessante. Estamos falando de cidadania celeste. Cristo disse a Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Ou seja, eu vou dar a você, Pedro, a autoridade de você abrir a porta para que outras pessoas deste mundo possam adquirir a cidadania celeste. O que é isso? O Evangelho. Poucos dias depois, Pedro prega no dia de Pentecoste. Foi a primeira vez que ele usou as chaves do reino. Ele pregou, e com a sua pregação ele abriu as portas do céu para que outros pudessem entrar e adquirir a cidadania celeste. Ei, esta chave continua contigo. Essa chave não está com o Papa da Igreja Católica, não, cujo símbolo são as chaves de Pedro, não. Essa chave está com todo cristão fiel e verdadeiro. Quando você abre a sua boca e você prega, você usa a mesma chave que Cristo deu a Pedro, a palavra da verdade. E esta chave abre os portais celestes, os portões eternos do céu, e aquela pessoa que era sequestrada por Satanás é resgatada por Cristo. Entende a sua responsabilidade? Entende por que é que você tem que cumprir este mandamento? Porque a obrigação de um promove graça na vida de outro. A obrigação de um promove graça na vida de outro. É claro que não merecemos recompensa nenhuma. Mas se a Bíblia diz que a alma de um homem vale mais do que todos os tesouros da terra, imagina no céu o galardão, a recompensa que te está prometida por graça, se você trabalhar para o reino de Deus, se você povoar os céus com a pregação do Evangelho, se você se importar a ensinar a muitos e ensinar as pessoas que elas devem cumprir os mandamentos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, já estamos aqui já há um tempo e eu não quero ser enfado para você, não quero ser cansaço para você. E esta era a palavra que nós tínhamos. Este era o ensino para o dia de hoje. Apenas revisando aqui rapidamente. O cidadão do céu. O cidadão do céu, ele é aquele que em Cristo Jesus teve acesso ao Pai, teve acesso ao Senhor. Ele tem direitos e tem deveres. Um dos seus direitos, o primeiro, o principal direito, o direito da vida eterna. Ande sobre esta terra já como cidadão do céu que tem a vida eterna. Não jogue fora. Não queira perder. Não trate isso como algo sem valor, mas tome todo o cuidado com isso. A sua salvação, a sua vida eterna. Não renegue a isso. Você tem direito, você tem por graça direito à educação cristã. Se instrua. Procure os irmãos mais experientes. Procure uma igreja baseada na Bíblia. O pastor está ensinando. O professor está ensinando. Compare com a Bíblia. Está alinhado com a Bíblia? Graças a Deus. Não está alinhado com o seu pensamento? Se transforme pela renovação do seu conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm tido acesso a igrejas que ensinam a verdade sim. Ensinam a verdade sim. Mas quando confronta o pensamento humano, a pessoa, isso aí não está certo. Não está certo sim, é você que não quer aceitar. Tem acesso à educação cristã, porque isso vai promover em você crescimento. E depois que você crescer em unidade, você vai promover o crescimento do corpo de Cristo, você passa a transbordar e você vai ensinar. A obrigação de um é a graça de outro. Seja obediente, eternamente em amor, aos mandamentos de Cristo. Seja obediente durante a sua peregrinação aqui nesta terra. Está vivendo aqui? Seja obediente, porque a sua obediência é bom testemunho. A sua obediência te promove liberdade. E por último, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não adianta muito você, cristão,
ficar respondendo à curiosidade daquele que quer a cidadania terrestre, a cidadania celeste. Muitas vezes aquele que está ali inclinado a conhecer o Evangelho, a conhecer a Deus, ele tem curiosidades que naquele momento não serão a solução. Ele tem que conhecer o Evangelho. Aprenda o que é o Evangelho e pregue o Evangelho. E com isso Deus vai abençoar a sua vida e abençoar a vida daquela pessoa. Meus irmãos, eu agradeço a todos os irmãos que puderam estar conosco neste culto no seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Temos muitas pessoas aqui no Facebook, muitas pessoas no Instagram. Pastor Alex, manda um convite aí para mim, para eu dividir a tela com o senhor nesse momento. Quero agradecer aqui ao Raul, Daniele, Leonardo, João Marcos, Marcelo Rezende, Laurecil, minha irmã, a Kate, o Adriano, muita gente, muita gente. Deus abençoe os irmãos. E eu vou disponibilizar o esboço desse estudo no grupo, ok? Para os irmãos da igreja, para que vocês possam ter aí um esboço e possam estudar melhor, tá bom? Eu creio que a Kate ajuda nisso, a Kate é muito boa nisso, eu vou mandar para ela, ela distribui aí com os irmãos, ok? Então, eu estou encerrando agora nesse momento. Estou apenas aqui aguardando o pastor Alex entrar junto comigo aqui no Instagram, ok? Para que ele possa dar uma palavra aos irmãos. Já entrou aqui. Lembrar os irmãos que hoje às 19 horas, não é isso, pastor Alex? Pastor Alex está aqui ao vivo no Instagram. Às 19 horas nós estaremos ministrando mais uma palavra, uma pregação da palavra do Senhor. Não um ensino bíblico, né? Mas uma mensagem, cujo tema é as astutas ciladas de Faraó. Então peço a você que tem nos assistido, tem cultuado conosco, que você compartilhe com seus amigos, faça uma sala de vídeo na sua casa e vamos aprender mais da palavra do Senhor à noite, 19 horas, ok? E eu agradeço aos irmãos até agora aqui. O pastor Alex está no Instagram. Pode falar, pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Senhor, bom Paz, dia. bom dia. Ó, por mim nem encerrava essa aula. É bom, né? Então, uma aula tão poderosa, né? Já de manhã, tô voltando tudo, ó. Eu vou mandar o esboço. Mas o pessoal tá nos assistindo aí. Bom dia a todos, irmão. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo aí. Tem um pessoal no Facebook também, né? Nos assistindo, né? Tem bastante gente. E aqui eu só consigo acessar pelo Instagram aqui. Isso. Eu tô com um aparelho. Não quis acordar ninguém, né? O pessoal dormindo. Tá legal. Mas dá um abraço a todos por mim aí no Facebook. Pastor, aqui no Facebook está o Nascimento, Presbítero Nascimento, Leonardo aqui de Itaboraí, Dominique, João Marcos, Raul, Marcelo Rezende, Catiúcha, que é a Kate, né? Jonas, Claudinho, Aya Ducarte, Elizabeth, Walter Ratinho. Muita gente. Muita gente. Jaqueline, muita gente. Tá? Valeu. Mauro, dá um abraço a todos aí por mim, Nascimento, do presbítero João Marcos, também no presbítero Nascimento. Mas como eu estava falando, né, uma aula poderosa, né? Nós precisamos muito disso aqui. Isso aqui é a base de tudo. Né? Qualquer coisa que a gente faça ou aprenda pulando isso aqui é vão. A gente não se conscientizar disso aqui. Muito, muito forte. Manda esse esboço pra gente. Vou mandar. Tá? Tá bom. Muito, assim, uma aula por mim, ficaria aqui até meio-dia, só comendo, só me alimentando. Pastor, já que o senhor está pelo Facebook aí, dá uma referência da Aurora, está no jejum hoje nacional. A igreja está jejuando pelo governo, pelo presidente, pelo país, por essa questão da pandemia aí. Toda a congregação está em jejum. O pastor Alex está aqui no Instagram, meus irmãos, e ele está comunicando que está havendo um jejum nacional, né? Em prol dessa pandemia, né, pastor? Para que Deus trate disso, né? E a igreja
Cristã Luz da Aurora, a Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora, ela também está participando disso. Ontem o senhor esteve às 10 horas, né, da noite com o povo aí no templo, né, pastor? Fazendo uma oração, um clamor, não é isso? Orando, pastor, não só pela pandemia. Não só pela pandemia. Orando pelo presidente. Orando pelo presidente. A gente teve um presidente que inclinado para jejuar e para orar, independente do que ele pensa ou o que ele acha. Deus, quando libertou os judeus lá do cativeiro, usou Ciro, chamou de seu ungido. Isso. Ciro era um homem forte, um homem que Deus usou. Então, a gente nunca viu isso. Eu particularmente, só tenho 35 anos, mas em toda a minha vida nunca vi um presidente como esse. A maioria dos presidentes queria fazer política, fazer média para religiões, para os outros tipos de religiões, para ficar bem com todo mundo. Não, ele literalmente é voltado para Deus, para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, né? Então nós precisamos orar por este homem, orar por ele, orar pelos ministros da saúde, pelos governantes dos estados também, para que venha haver unidade entre eles. Sim. Para que Satanás venha cair por terra. Amém. Mas o problema do nosso país não é só a pandemia, é o pecado desenfreado. Então, quem sabe esse novo governo já está vindo fazendo isso de cima para baixo, na corrupção, na política, né? Quem sabe Verdade. a gente não vai. Verdade. Pastor, então eu posso encerrar por aqui? Pode. Meus irmãos, então o pastor Alex está aqui comigo no Instagram, então o pessoal do Facebook, não sei se vocês conseguiram ouvir, ele falava que o jejum que está sendo proposto e feito aí por toda a comunidade, por todos os cidadãos do céu, que também tem cidadania brasileira, né? Então você já podemos falar assim, todo cidadão do céu que também tem cidadania brasileira está sendo convidado, chamado, se você puder, se você quiser entrar nesse propósito, a jejuar não apenas por essa questão da saúde pública contra a pandemia, mas pelo nosso presidente. O pastor Alex comentava que ele tem 35 anos de idade e ele não viu, eu tenho 46 e também nunca tinha visto, um presidente que convoca uma coisa assim, um presidente que, independente dele ser da religião dele, ele é inclinado para o nosso Deus, ele é inclinado para o nosso Jesus, né? Nunca se viu isso. Nós devemos orar por ele, né? Devemos orar por todas as autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que possamos viver bem aqui neste país, enquanto cidadãos brasileiros. Então, que os irmãos tenham esse discernimento cristão de orar pelo nosso presidente, para que nós tenhamos uma vida tranquila enquanto cidadãos brasileiros. Este é um conselho da parte de Cristo, através do apóstolo, para nós que somos cristãos. Então o pastor Alex, ele convoca isso e nos lembra isso, né? E eu então, meus irmãos, com a autorização aqui do pastor Alex, eu encerro aqui a transmissão, tanto no Facebook, como no Instagram, ok? Os irmãos têm o contato pessoal do pastor, do meu, de outros membros da igreja. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem lançar suas perguntas aqui, tá bom? Que nós vamos responder. E lembrando, às 19 horas, nós estaremos iniciando a transmissão do culto no seu lar, com a mensagem cujo tema é As Astutas Ciladas de Faraó. Olha, Deus tem respostas a te dar com esta mensagem. Deus tem o objetivo de salvar vidas com esta mensagem. Por favor, 19 horas, não só você, a sua família e quem você puder chamar para cultuar e aprender, ouvir desta palavra. Provavelmente eu estarei na casa do pastor Alex ou na igreja lá em Santa Cruz. Tá? Meu propósito, ainda vou receber uma pequena confirmação aqui, é almoçar aqui na minha casa, eu estou em Itaboraí, e partir para Santa Cruz. Tem alguma coisa, Deus está chamando, a gente vai para lá. Então o meu propósito é estar lá com o pastor Alex, junto com os irmãos, e de lá juntos ministrarmos esta palavra, ok? Então assim eu encerro aqui. Pastor, mais alguma coisa? Não, pastor, só isso mesmo, né? O pessoal está conectado com a gente de noite, convocar as pessoas. Precisamos estar atento no que Deus está falando aí e ficar sensível a Deus, é isso. Não fazer desse momento um momento de ficar distraído. A gente precisa entender o propósito divino. O que fez o filho pródigo voltar para casa não foi a obra evangelística nem a missionária. Foi o momento em caótico que ele se encontrou e muitos nessa hora estão pensando em Deus. Não é a hora dos filhos pródigos voltar para casa do pai, quem não tem um pai, não tem um pai. Né? E a função da igreja agora é justamente essa. Por exemplo,
nem todos foram levantados para pregar. Mas Deus levantou o senhor, então a igreja pode muito bem convidar. Às vezes a pessoa não tem o dom de pregar, mas não tem vergonha, mas ela pode convidar, olha, hoje à noite, o meu superintendente de uma dominical. E a pessoa pode ser um canal para que esta pessoa te ouça, conheça Cristo e se converta. Então, é hora de a gente unir a nossa fé e cada um usar o seu talento agora para promover a edificação do reino. Só isso. Isso aí. João Marcos dos Santos Rodrigues está mandando um abraço pro senhor aqui pelo Facebook, tá? Léo. Ele é um presbítero amigo meu da Assembleia de Deus. Isso. Ô, meu irmão, paz do senhor, tá? Léo, tô esperando tua resposta. Vamos, não vamos? Vamos ver, tá bom? Meus irmãos, estou encerrando aqui, tá? Deus abençoe os irmãos. Pastor Alex também aqui pelo Instagram tá mandando a paz do Senhor para todos vocês. Deus abençoe todos vocês. 19 horas, hein? Amém, pastor. Amém.